Turma, agora vamos organizar a escolinha do professor Raimundo aqui agora. Eu queria fazer um pedido para vocês. Por favor, olhem para aquela câmera ali, porque nesse momento fala o advogado do PDT, ou seja, o advogado que está fazendo a acusação do processo. E eu vou pedir uma ajuda aqui do nosso Pavivi para ele ir traduzindo esse juridiquês que vai rolar agora para a gente. Todos em silêncio, tá bom, turma? Muito obrigado, viu? Por favor. E por último, tentativa nítida de golpe militar, de golpe de Estado na conceituação de Cruz Malaparte. Vejam, excelências, se fosse qualquer outro mandatário, com essas provas autoevidentes, está-se-ia aqui discutindo do conteúdo da reunião dos embaixadores. Por que o medo da luz? Por que o medo da luz? Houve acusações e impropérios sem lastro e nenhuma prova. Ao longo de quase 50 minutos, envergonhou-se o corpo diplomático brasileiro, sem provas, com alegações descabidas, tentando transformar nossa nação em um páreo internacional. E naquele momento, vários fake news. Que as urnas brasileiras não permitem auditoria. Mentira. Que a apuração de votos é realizada pela empresa terceirizada. Mentira. Que as urnas foram fraudadas em 2018, mentira. Que houve acesso aos códigos-fontes, mentira. Que um hacker conseguiu invadir o que há de mais sagrado na nossa integridade, mentira. Senhora, o que há de mais sagrado na nossa integridade. Eu estou me perguntando aqui como traduzir uma coisa dessa. O que há de mais sagrado na nossa integridade? Antônia, o que há de mais sagrado na sua integridade é o que? É seu tesourinho. É seu tesourinho. É a língua. Tá. Né? Bom, veja, ele está aqui descrevendo. Você me defende, Pavinato? Você me defende? Eu defendo, não defendo nada. Então... Não defendo, eu não consigo nem me defender ultimamente, mas ele está descrevendo a reunião, ele está aí colocando um monte de adjetivo, dizendo que foi uma reunião feita que colocou a nossa diplomacia numa situação vexatória, vergonhosa, e que ele levantou suspeitas nunca comprovadas sobre o sistema eleitoral, mas note que o advogado ele está sustentando com um monte de adjetivo, muita mesóclise, muita palavra difícil, que talvez até alguns ministros ali não compreendam. Ele está dizendo que foi uma reunião para falar mal do sistema eleitoral. Em nenhum momento o advogado do PDT, ele colocou que a candidatura de A ou de B foi, de alguma maneira, menosprezada em relação a outras candidaturas. Não, por que depende? Porque quando ele cita, por exemplo, 2018, episódio 2018, que foi mencionado pelo Bolsonaro naquela reunião, foi um episódio em que claramente o ex-presidente Bolsonaro se disse prejudicado, vítima de fraude. Mas então ele ganhou. O Bolsonaro disse. Não, eu fui vítima de fraude. O fato é essa reunião. Ele não pode. Ele ganhou a outra eleição de 2018. Nessa reunião, o Bolsonaro disse isso. Ou seja, ele então é réu confesso. Não é réu confesso. Você já leu o artigo 22 da Lei 64 de 1990? Leu ou não leu? Sim ou não? Ele disse. Não importa o que ele disse. O que ele disse tem que se enquadrar o que está na lei. Mas o ex-presidente disse isso na reunião. Tudo bem. Ou seja, tudo bem. Não tem problema. O eleitoral foi fraudado para me prejudicar. É óbvio que tem problema. Não tem problema. O fato foi fraudado não é um problema. O fato da lei. Então tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Você acha certo um traficante do PCC ser liberado? Não, porque faltou o juiz renovar o período da preventiva? Não é certo, mas está na lei. Então tem que estar na lei o fato de que ele pode ter falado de eleições anteriores, porque o artigo 22 da lei ele diz que o abuso de poder político ou econômico serve para você colocar em destaque, em prejuízo de todas as outras, um candidato ou um partido daquele pleito. Daquele pleito, não de pleitos anteriores. Então tem que mudar a lei. Ou a gente
esquece o princípio da legalidade. Ou a gente pega o artigo 5º da Constituição e joga no lixo. Ele também está sendo processado exatamente por inverdades, por mentiras que ele acabou... Exato, mas não basta. Ele tá sendo. Você pode ser processado por qualquer coisa. Você pode ser processado por qualquer coisa. Quando ele mentiu, quando ele foi lá, por exemplo, em 2021, naquela famosa... Piperno, e mentiu. Só presta atenção numa coisa. Você pode ser processado por qualquer coisa. O papel aceita tudo. Mas você só pode ser condenado pela hipótese que está na lei. Prova contra ele, porque o que ele está sendo... Ele presta atenção. Só um minuto. Não está na lei essa hipótese. Ele disse naquela reunião, ele está sendo processado pelo conteúdo daquela reunião. Você me dá um minutinho, Bolsonaro. Só um minuto aqui. Vamos continuar. Peraí, Pavivi, vamos continuar aqui o react, que tá bom o negócio. Eu quero ouvir mais esse advogado e o Pavivi vai, por favor, descrevendo pra gente, principalmente as mesóclises. Quando eu não nego o seu conteúdo, eu vou dizer que eu tentei uma tentativa de golpe de Estado. Ele está dizendo aí, quando digo que deixei de te amar é porque te amo. Democracia cidadã. Com partes que deveriam respeitar o processo eleitoral, tentam negar este mesmo processo eleitoral. Tá vendo? É exatamente isso. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Acostumados a auscultar e a respeitar a vontade popular. E essas tipificações? Quais foram essas tipificações? Tipificações são os crimes. O político foi bem nítido, exemplificando a reunião dos embaixadores, exemplificando o desvirtuamento das propagandas institucionais. Isso daí está muito claro. Depois, nós poderíamos dizer mais o quê? Nós poderíamos dizer que onde está a conduta vedada? A utilização, em vários momentos. Não faço um corte epistemológico temporal. Nossa Senhora, isso é impossível de entender. Em 2021 e em 2022, de bens públicos desviados com funções eleitorais. Veja, aí ele já está extrapolando o pedido da inicial. 2021, ele tá a famosa live que ele mentiu. Então, quando você mente fora do período eleitoral, você é passível de ser empichado. Você não pode levar isso depois para o processo eleitoral. Mas quando é parte da sua... E por último, claro isso que eu estava falando. Porque... É óbvio. É parte sim, é um processo. Ele se diz uma vítima continuada. Esses são os males da reeleição. São os males da reeleição. Precisam ser limitados pela lei. Que não são. Não tem eleitores. Cláudio, você me pediu? Eleitores se for divulgado para todo mundo. Eu queria colocar uma questão aí para todos, que é a seguinte. O que vocês acham que mudou desde quando o PSDB do Aécio questionou o resultado eleitoral em 2014, inclusive fez uma auditoria paralela, externa, com o pessoal do ITA, vários especialistas, que depois concluiu não ser possível, esse relatório de auditoria solicitado pelo PSDB depois concluiu não ser possível a auditagem externa, etc. e tal, mas dizendo que não havia sido possível identificar nada, nenhum problema, parecido com o relatório até que os militares fizeram. É idêntico, do aliás. Bolsonaro. Eu quero que vocês, eu queria colocar na mesa aí, o que vocês acham que mudou do questionamento ao resultado eleitoral que o Aécio fez, que a turma do PSDB fez lá em 2014, para o questionamento do Bolsonaro aí já nesses últimos anos, já com ele já presidente da República? Eu acho que a grande mudança é que o Bolsonaro transformou isso em plataforma de campanha. Eu acho que a grande mudança é que lá atrás você podia questionar e hoje não. Você tem instrumentos para questionar. O ponto é você transformar uma possibilidade de necessidade de aperfeiçoamento institucional, que é algo que faz parte da democracia. A democracia é, por definição, sempre falha, porque é feita por seres humanos, portanto, sempre passível de aperfeiçoamento, tanto quanto o sistema eleitoral. Portanto, tá bom para ser advogado do PDT, hein? Portanto, discutir formas de melhorar o sistema eleitoral, formas de melhorar a democracia, é parte da própria democracia. Isso é uma coisa. Outra coisa é você tentar transformar em plataforma de campanha a pregação de uma desconfiança com a instituição.
Isso é o oposto do que prega a democracia. O papel do presidente da República é trazer propostas concretas para melhorar o sistema e aumentar a credibilidade e a confiança que a sociedade tem no sistema político, que é de onde reside a legitimidade do próprio cargo que ele ocupa. E você acha que quando a lei não é seguida, isso fortalece ou não a confiança das pessoas nas instituições? A lei não é seguida quando o presidente extrapola sua função e não é seguida quando convida diplomatas para achincalhar a credibilidade das instituições. E não é cumprida quando querem enquadrar ele e tratar ele como inelegível quando ele claramente não se enquadra na lei. Olha, eu vou deixar bem claro aqui. Eu não achei bonita essa reunião. Achei essa reunião uma merda. Essa reunião com o embaixador. Turma, deixa eu fazer um rápido break. É no rádio, né, Mari? Esse break agora. Para você que está nos acompanhando ao vivo na Jovem Pan, são 11 horas e 36 minutos. Vamos repercutir. Eu achei uma merda. Você pode criticar a fala do Bolsonaro. Não devia ter existido. Essa reunião é uma das coisas mais grotescas. Exatamente. É para deixar claro aqui. Mas isso leva à ineligibilidade? Infelizmente, não. Vamos só ouvir mais um pouco o advogado para a gente entender qual que é a tese que está sendo colocada pela acusação. Quantitativa e a gravidade qualitativa. Seja pela repercussão, que foi imensa, seja pela reprovabilidade dos atos. Pois bem, excelências, vamos ao término. Nesse momento histórico, deve-se ecoar mais uma vez as palavras de Goethe, que no seu leito de morte disse: luzes, mais luzes. Não, foi luz, porque a sociedade brasileira precisa de tantas luzes. Péssima tradução do alemão. Nós necessitamos sair da cegueira ao qual estamos condenados, excelências. Porque não podemos cair na barbárie, excelências. Porque devemos suplantar os fossos da nossa sociedade. Porque devemos recolocar nossa nação ao trilho do desenvolvimento. A claridade é o principal instrumento para debelar esses flagelos. Portanto, excelências, com base em todas as provas robustas apresentadas, o Partido Democrata Trabalhista roga que todos os pedidos da inicial sejam aceitos, para que a posteridade, excelências, a posteridade, com orgulho, possa afirmar a plenos pulmões que em Brasília ainda há juízo. Muito obrigado a todos e a todas. Muito bem, está encerrada então a fala da acusação. Eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes agora vai passar justamente a oportunidade da defesa fazer a mesma explanação agora, obviamente defendendo que Bolsonaro não fique inelegível, certo? O que foi, Antoninha? Deixa eu só dar um recado antes, só um minuto, meu amor, porque nós tivemos uma questão envolvendo o nosso YouTube. Ele aqui. Fala tão difícil ser advogado, parece professor Astromar. Olha do só, Rock Santeiro. Nós tivemos um pequeno probleminha no YouTube e eu queria te pedir o seguinte: caiu a conexão do nosso YouTube, eu queria te pedir para vocês que estavam nos acompanhando no YouTube que vocês peguem a Panflix e nos assistam agora, certo, Mariana Vasquez? Porque nós estamos melhor ainda, liga a televisão, pô. Liga a televisão. Se você puder, é o seguinte, se você puder ligar agora o seu rádio, a Panflix e a televisão, melhor ainda. Seria um maravilhoso. Mas, se você puder ligar também 2 de 3... Você tá na rua, viu um bar? Muda de canal aí, põe na Jovem Pan. Paulo, mas você sabe que eu tô com dó hoje do Pavinato? Você tá com dó dele? Porque ele veio pra cá achando que ele ia fugir da política, do assunto. Não achei nada. Não achei nada. Meu querido, eu trabalho aqui. Você acha que eu não sei o que me aguarda? Escuta, vocês estão discutindo muito. O que foi, Antoninha? Vamos lá, por favor. Vamos lá. Diante disso tudo aqui, eu fiquei pensando, eu estou bem pensativa hoje, eu vou precisar de... Qual é seu signo, Antônia? Eu sigo, né, Ares, 19 de abril de... Satanares, olha, tudo tem algum custo, isso é inevitável, porém, se você fica calculando sempre os custos de tudo, não sobrará tempo para se aventurar e desfrutar espontaneamente do que a vida lhe oferecer. Amor. A graça da vida é gratuita, é seu horóscopo. Eu não ponho nada no lápis, eu não faço contas, senão eu não vivo. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Mas eu fiquei observando. Eu me formei em artes cênicas nos anos 90 e eu cheguei à conclusão de que, acabar esse programa, eu vou procurar saber onde que eu vou me reciclar. Porque, olha, o que eu tenho visto de atores, desde que eu entrei nesse morning show, que eu fico falando, gente, eu preciso me reciclar, é inacreditável. Para Vivi, vamos fazer uma aula de teatro? Não, a galera tá vamos fazer uma peça de teatro? Vamos, a gente pegar no dinheiro.
Eu trouxe aquela discussão do futuro da direita, né? Vocês não fizeram um raciocínio. Eu quero te ouvir, Piperno, sobre isso. Porque é o seguinte, eu sinto a oposição perdidaça, completamente perdida. O caso do Zanin, ele simplesmente deixou isso público e visível para todo mundo no momento em que, na realidade, a gente tem uma oposição muito pequena, né? Para onde vai a oposição depois da inelegibilidade de Bolsonaro? Para vocês que estão nos acompanhando agora no rádio, são 11 horas e 41 minutos, a gente está aqui repercutindo todo esse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que pode tornar ou não Jair Bolsonaro inelegível. Eu fiz uma pergunta para o Piperno sobre os rumos da oposição caso haja inelegibilidade, certo, Piperninho? O cientista político Casmudi, ele que é um estudioso da direita, ele classifica a direita mundial em 4 ondas, né? E uma delas, a ponta final, seria exatamente a ultradireita, aquela que não se atém mais aos limites do Estado democrático de direito, enfim, a direita totalitária. Uma antes é a direita radical. E aí a extrema-direita, ele fala também da direita tradicional. O fato é que esse julgamento do Bolsonaro e esse momento que o país vive também é uma janela de oportunidades para o ressurgimento da tradicional direita. Bolsonaro não é direita. Bolsonaro é um extremista. É diferente. É uma outra categoria. Aliás, o 8 de janeiro deixa isso muito evidente. Cara, Bolsonaro e o seu ecossistema. O mal dessa reunião foi ter dito coisas antidemocráticas. Isso é um mau exemplo para o povo, para o cidadão brasileiro, para a democracia. O cerne disso gira em torno desta questão. A reunião, você está dizendo? É, exatamente. Perfeito. O Lula chamar aqui em solo nacional um ditador que estupra, que mata, que dá sumiço, que tortura, isso segundo o relatório da ONU. A ONU que acudiu Lula quando ele foi vítima do não gozo das suas garantias penais completas. A mesma ONU que ele agora chama de narrativista antidemocrático. Relatório comandado pela Michelle Bachelet. Pela Michelle Bachelet, que é uma líder da esquerda chilena. Mas isso aí não vale. O Lula vem e diz que isso é uma narrativa antidemocrática e que as pessoas, inclusive as mulheres que são estupradas nas prisões da Venezuela, vão ter que ainda pedir desculpa. O Lula não disse isso tudo. Isso é muito mais, é um sinal muito mais antididático na democracia. Aí eu pergunto, no futuro, o Lula vai merecer pena de morte? Ou prisão perpétua? Eu quero dizer o seguinte, depende. Por exemplo, há um projeto depende. Depende. Claro que sim, até porque você que é advogado, né, tem aí um projeto maluco de deputados idiotas, demagogos, a bancada caça-clique, que exatamente pretende criminalizar um governante que faça isso. Sabe qual que é a minha posição? Aí eu pergunto o seguinte... Tem que renovar tudo. E se Só um minuto, porque o advogado de defesa de Bolsonaro está falando, eu quero fazer a mesma coisa para Vivi. Ele está mais elegante, Vamos dar uma escutada no que diz o advogado de defesa. E do próprio PDT, sobre os eventos, sobre a reunião com os embaixadores. Em julgamento conjunto, o tribunal, inclusive, aplicou a multa de R$20 mil a Jair Messias Bolsonaro. Mas há mais. Perceba-se que o PT, que se preocupou em impugnar com muito método, com muita verticalidade, diga-se de passagem, em elogiada passagem, cada centímetro da caminhada eleitoral da campanha bolsonarista, o que ele falou aí até agora é que ele teve uma multa aplicada por conta desta reunião. Isso já é um primeiro impeditivo para a inelegibilidade, porque se ele já foi multado, a legislação ela não admite a dupla aplicação de penalidade. Se ele recebeu uma multa, isso será um impeditivo para que ele se torne inelegível. Porque se você vai punir, você tem que punir de uma vez só. Pagou ou recorreu? Uma ação de investigação judicial eleitoral por fatos amoldáveis aos tipos da representação do 36 ou do 73 da Lei das Eleições. Uma ação que, nos termos da lei, se presta para apurar não o uso, mas o abuso do poder político, o abuso do poder econômico e o abuso dos meios de comunicação, inclusive na internet, por construção judicial recente do TSE, e que exige gravidade para sua condenação. Todos nós aprendemos que, em direito, o nome que se dá às coisas é totalmente irrelevante. A natureza jurídica das coisas não advém do nome. Uma reunião com embaixadores é uma reunião com embaixadores.
A vida em prédio público? A vida em prédio público. Em que mês? Em julho do ano eleitoral, eleições em outubro. Isso não traduz uma base fática suscetível de apuração em ação de investigação judicial eleitoral. Se o presidente queimou a largada em matéria de propaganda, que se lhe aplique a multa do 36. Se o presidente fez uso indevido de um prédio público, que se lhe aplique a multa do artigo 73 da Lei das Eleições. Mas o PDT, numa espécie de esquenta eleitoral, como naquelas fato, o advogado ele rememora que essa reunião ela aconteceu antes do período oficial. Então é como se esse fato se enquadrasse como um ato de campanha, ele deve ser punido como pré-campanha, com a multa, e não com a inelegibilidade, que é o uso do poder público, é o uso das instalações, das prerrogativas que o candidato à reeleição tem, estando no cargo, para favorecer a sua própria candidatura ou o seu partido. Então é isso que ele deixa claro. Se a reunião com embaixadores ela tem que ser punida como pré-campanha. E como pré-campanha a penalidade é a multa e não a inelegibilidade. Só que junta tudo, né? Porque a pré-campanha com o uso do prédio público, com o uso da estrutura da EBC para divulgação. Então... Isso foi em julho. Sim. Então, uma ação eivada de falsidade ideológica. Mas é uma pré-campanha com abuso do poder. Uma ação totalmente fadada ao insucesso. Talvez por isso, diante desse fracasso iminente, desse retumbante insucesso anunciado, sobreveio o uso desesperado de uma espécie de boia de salvação, materializada numa injustificável alteração da causa de pedir, como se as ações eleitorais fossem buracos negros, como se as ações eleitorais tivessem causa de pedir aberta, como ocorre no processo de controle concentrado de constitucionalidade. Aí ele entrou de novo na questão do direito processual, que é o acórdão de 2017, que acabou livrando da inelegibilidade a chapa Dilma Temer, que com base no artigo 492 do Código de Processo Civil, que é o código que diz que como tem que se dar o processo, o que pode e o que não pode dentro de qualquer processo. Você pode mudar o pedido se a citação já foi feita? Não. Você pode mudar a causa de pedir se a citação já foi feita, se a defesa já foi realizada? Não. Ou você desiste do processo e recomeça do zero, um novo pedido e uma nova causa de pedir, para que a defesa, ela, gire em torno daquele pedido e daquela causa de pedir, ou você se contenta em ficar com aquilo. Você não pode mudar o fundamento, a razão pela qual você pediu a inelegibilidade no decurso do processo. É isso que esse advogado está apresentando em termos mais rebuscados nesse momento. Que redundou na lamentável explosão dos atos do dia 8 de janeiro. Incidente lamentável, mas há 3 dias atrás, o atual ministro da Defesa do governo petista, que é um homem lúcido, esclarecido, o ministro Zé Múcio, já disse: esse evento não teve um grande líder, não teve uma liderança identificada, está em todos os jornais isso. Isso de fato ele explica que o PDT, depois, porque essa ação começou em 2022. O 8 de janeiro foi em 2023. E depois do 8 de janeiro, o PDT, ele mudou os fundamentos para incluir as questões que gravitam em torno, as questões que se originaram com os crimes do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. E isso, então, contamina a qualidade do processo, porque você muda os fundamentos e a defesa, ela não pôde, dessa forma, se defender naquele momento inicial com relação a esses fatos. Então, trazer esses fatos do 8 de janeiro contaminou, mudou a causa de pedir, alterou
os elementos da causa de pedir. E por isso, essa ação tem que ser julgada improcedente, porque ela tem uma falha, um vício processual. Vejam que as anulações das condenações do Lula na Lava Jato, elas aconteceram justamente porque nós encontramos vícios processuais e isso leva à anulação do processo. E a suspeição de um juiz. E o que ele está apontando aí é que existem vícios processuais neste processo e por isso ele não, como não teve ainda o julgamento, né, não é caso de anulação, mas você não pode dar seguimento a um julgamento em que a causa de pedir foi mudada em desconformidade com o Código. Contraditório. Demonstrou-se que na conduta dos investigados não há traço de abuso do poder. O ato foi eminentemente de Estado, foi institucional e oficial, fazendo uso do artigo 84(7) da Constituição Federal, foi realizado não na presença de eleitores, não na presença de candidatos, não na presença de atores eleitorais no plano geral das eleições de 22, foi publicizado, foram encaminhados convites ao TSE, ao Supremo, ao TST, ao TCU. O ministro Fachin, à época, chegou a responder dizendo que não iria. Foi despido de gravidade, notadamente para os fins alusivos a esse tipo de ação que age. Agora, ele fala que o ato não foi grave. Essa parte a defesa ela podia esquecer, porque esse artigo 22 que eu fico batendo na tecla, que é o artigo ao qual o ato ele tem que ficar adstrito, ele tem que se encaixar no artigo 22 direitinho, tem que vestir esse artigo. Agora, essa questão da gravidade, ele não devia mencionar, porque ele só causa pano para a manga do relator para atacar o Bolsonaro. Isso prejudica o Bolsonaro. Por quê? Porque o inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar de 1990, ela deixa claro, mesmo que esse uso abusivo do poder político seja imprestável para alcançar a finalidade, isso não importa para a lei. Tem que ser o abuso para privilegiar um candidato ou um partido, e se os meios que ele utilizou são imprestáveis, inúteis, são imbecis, a forma ela é ineficaz, isso não importa para a aplicação dessa lei. Então a gravidade é dispensável. Ô Fê, você está entendendo tudo, né? Eu tô vendo a tua cara. eu tô recebendo uma aula hoje aqui, apesar de quando eu tô com um professor do meu lado. Olha só, hoje eu nem quis falar, eu quis entender. Não, eu tô olhando pra tua cara, eu tô percebendo que, tipo, você eu só tô seguindo assim, suas ordens, ô Paulo Matias. Eu só tô seguindo suas ordens. Só uma coisa, quando ele diz que não foram convidados eleitores, apenas autoridades, enfim, diplomatas, é verdade, ele citou até o ministro Fachin, porém, esse foi um evento transmitido pela TV. E eu acho que um ponto que o Pavivi traz é aquela questão dos aloprados, né? Não importa se são aloprados, que não vai dar em nada. Não sou eu que trago, é a lei que traz, é o inciso 16 do artigo 22. Então agora você concorda com o Pavinato? Sim, que se são aloprados e o objetivo do crime não dá em nada, isso não anula a existência do crime. Não, veja bem, eu não teria problema nenhum em falar que é caso de inelegibilidade. Não tem problema nenhum. Se a lei diz que é que é. Uma dúvida. Agora não é. Não é caso de inelegibilidade, mas há caso concreto no direito civil, certo? Ele teria que responder civilmente por essa reunião. Ele pode responder como no próprio direito eleitoral. Ele pode ser multado se isso for configurado como pré-campanha. Mas... Não, mas e no âmbito civil? No âmbito civil... Porque tem abuso de poder político para viver? Isso é óbvio. Abuso por questionar? Não, abuso por obrigar embaixadores a participarem de uma reunião. Os embaixadores não... Você acha que os embaixadores chegaram na reunião e eles estavam assim... Mas se os embaixadores são brasileiros em outros países? Ou são embaixadores de outros países? Não, embaixadores de outros países ele não tem como obrigar. Não, embaixadores brasileiros ele é o chefe. Não, mas é um desvio de finalidade. É um desvio de finalidade, até porque sim, ele está fazendo, promove um evento político. Se não vai julgar se vitimizando, eleitoral, eu acho que tem que julgar. E todo ato do chefe de Estado mas aí ele responde no direito administrativo. Deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Turma, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta.
E para você que está na TV, a gente continua por aqui. O que vocês estavam falando, meus amigos? Nada, ele tem que responder no âmbito do direito administrativo. Todo ato do chefe de Estado tem que obedecer aos princípios constitucionais, né? Da impessoalidade. Exatamente, mas aí não é em matéria eleitoral, aí é em matéria administrativa. O que o Pavinato está dizendo aqui, não é que você concorda ou não concorda com a fala do Bolsonaro. Até pode discordar e criticar, e deve criticar. A questão é, isso é suficiente para enquadrar ele na lei e tornar ele inelegível? Não. Mas, ou seja, deixando claro, aquela reunião é um crime do presidente da República. Não, crime não. Porque é um desvio da função do presidente da República. Pode ser crime. É uma infração, não sei qual é o termo jurídico. Sabe o que é curioso? E aí, voltando à nossa temática da aplicação da lei a partir da política, né? Você percebe que esse processo, ele está se tornando um combo, né? Combo, você está pegando, inclusive até aquela ata, aquele rascunho lá de uma minuta golpista, não sei o que foi apreendido na casa do Anderson Torres. E isso também foi incluído pelo PDT nesta ação, uma coisa que nem periciada está direito, que você não tem uma perícia que ligue esse documento apócrifo, que não tem assinatura de ninguém, ao ex-presidente da República. Então, assim, virou um combo. O que me surpreende, e aí é uma avaliação política, é o seguinte: nós temos uma CPMI que está apurando esses fatos, e pode, muito bem, chegar ao Bolsonaro, tá certo? Assim, se tiver uma investigação, eles acham que pode chegar, vai chegar, e o resultado dessa CPMI pode ser, inclusive, um pedido de cassação dos direitos políticos dele. O que está acontecendo é uma antecipação. Será que não acreditam que essa CPMI possa chegar? Será que os inquéritos do Supremo não vão chegar? Sim. Nós temos mais 15 ações no próprio TSE. Por que essa urgência em transformar esta ação numa ação referencial para a cassação, mesmo que a despeito, né, da própria previsão legal, da fundamentação original? Quer dizer, há um esforço que me parece que é real, é um esforço de se resolver essa questão agora. Sim. Porque nós teremos eleições no ano que vem e é preciso, então, retirar esses direitos políticos do Bolsonaro neste momento. Muito bem. É uma questão, uma leitura que eu faço a reflexão. Perfeito. Deixa eu agradecer a participação do Thiago Pavinato hoje no Morning Show. Muito obrigado, Pavivi. Muito obrigado, Fábio Piperno. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado, Cláudio Dantas. Deram um show hoje aqui na manhã desta quinta-feira ao vivo na programação da Jovem Pan. E o que fica desse programa? Uma coisa. O que fica eu vou dar um aulão gratuito hoje, amanhã tá? tem festa 22 horas. Como é que é? Eu vou dar um aulão gratuito hoje sobre política e futuro do Brasil. Aulão gratuito. Vai lá no meu Instagram, lá você ativa o lembrete. Hoje às 22, só isso. Amanhã tem festa junina do Morning. O Fê, venho. O que fica desse Morning de hoje é que o Felipe Campos compreendeu tudo o que foi falado hoje da melhor maneira possível. Até logo, Antônia Fontinelli, Lucas Pavanato, Mano Ferreira, essa é a Jovem Pan, jornalismo independente.